Boa tarde, seja bem-vindo. A partir de agora está no ar mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Na edição de hoje, dia 12 de novembro de 2018, essa segunda-feira, vamos trazer então as últimas do dia, do agronegócio, da economia, previsão do tempo, cotações. Então, fique ligado aí com a gente. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. Vamos começar falando sobre o plantio da soja. A área de 35,8 milhões de hectares estimada para a soja da safra brasileira 2018-2019 estava 71% plantada até a última quinta-feira, dia 8, segundo dados do levantamento da AG Rural. Esse número representa avanço de 11 pontos percentuais sobre os 60% de uma semana atrás, garantindo então a atual temporada sem manutenção no posto de plantio mais rápido da história. Um ano atrás, 57% da área brasileira de soja estava semeada. A média de 5 anos é de 54%. O Mato Grosso tem 96% da sua área já plantada. Também em ritmo recorde, Mato Grosso segue na dianteira entre os estados com boa vantagem sobre os 79% de um ano atrás. Isso em relação, claro, ao dia 8, né, conforme as informações. Nessa data, o Mato Grosso do Sul, por exemplo, estava com 93% da área plantada, ligeira vantagem sobre os 91% de um ano atrás. Em Goiás, 88% da área estimada recebeu sementes até a última quinta-feira, contra 53% há um ano e 60% na média de 5 anos. No Paraná, os produtores aproveitam o tempo mais firme para tentar compensar o atraso causado pela chuva no mês de outubro, tanto que até quinta-feira, 79% da área de soja já estava semeada, então, no estado do Paraná. Pouca coisa atrás dos 80% do ano passado. No Rio Grande do Sul, o plantio da soja chegou a 39% e está à frente dos 31% do ano passado. Também em Santa Catarina, devido às chuvas da semana passada, que levaram embora as sementes da área recém-plantadas, até quinta-feira, 40% da safra estava semeada, contra 44% há um ano. E, apesar de irregularidades, as chuvas têm garantido umidade suficiente para o plantio no Mato Piba, que segue adiantado e chegou a 29% da área do Maranhão e também no Tocantins, 18% no Piauí, 36% na Bahia. E no resto do país, a área de soja está 93% plantada em São Paulo, 77% em Minas Gerais, 18% no Paraná e 85% em Rondônia. Lembrando que esses dados, né, se referem ao levantamento que foi divulgado no dia 8, então, de novembro, né? Levantamento que trouxe a AG Rural. Temos também o levantamento de hoje do plantio da soja, praticamente concluído em Mato Grosso do Sul. Informações da FamaSul, que é a Federação da Agricultura e Pecuária. Os trabalhos já foram concluídos em 97,3% dos 2.840.000 hectares que foram previstos para o ciclo 2018-2019. Em relação às lavouras de verão no Rio Grande do Sul, em todo o estado, a semeadura das culturas de verão vem avançando. Segundo dados da Emater, a soja teve o plantio intensificado na última semana, atingiu em torno de 19% da área prevista, de 5,89 milhões de hectares. Em regiões produtoras ali do Alto Jacuí, do Celeiro, do Nordeste Colonial, a alta umidade do solo ainda está impedindo um avanço maior da cultura da soja. Ainda falando sobre grãos, agora vamos falar do trigo. Olha como a temporada aí praticamente prejudicada pela instabilidade do clima. A safra de trigo em São Paulo encerra a colheita no fim deste mês, de uma colheita entre 180 e 190 mil toneladas do cereal. Esses dados foram apresentados durante a Câmara Setorial do Trigo, que aconteceu também no último dia 8, na sede do Sindicato da Indústria do Trigo do estado de São Paulo. As estimativas indicam uma quebra significativa da produção por conta da seca que foi enfrentada aí no plantio e as chuvas registradas durante o período de colheita. A perspectiva do setor no início do ano era muito positiva, porque ela esperada aí uma safra recorde. Inclusive tinha ali uma estimativa em mais de 300 mil toneladas. Mas esse clima aí sendo um fator aí importantíssimo e tem um alto impacto na cultura, foi determinante então para a queda dos números. Principalmente é isso que estão dizendo aí os técnicos em relação ao resultado então do trigo em São Paulo, certo?
Ainda falando sobre grãos, mas agora a questão de logística, olha, a capacidade de movimentação de grãos no porto de Paranaguá vai saltar dos atuais 2 milhões de toneladas para 6 milhões e meio de toneladas depois de ser concluídas as obras que estão sendo realizadas no terminal portuário. Essa informação é da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina. O investimento total chegou em 177,5 milhões de reais. Segundo a APA, já foram concluídas as etapas de sondagem e verificação do solo. E agora está em andamento, então, a execução das estacas de ampliação e reforço do cais e das estacas dos pórticos. Também, o contrato prevê instalações de 2 carregadores de navios de 2.000 toneladas por hora, operando hoje com 1.000 toneladas hora e 1.500 toneladas hora. Instalação também de passarela de pedestres, troca de defensas, espaçadores metálicos e instalação de novo dolfim, nova coluna de amarração de navios e das correias transportadoras de grãos e açúcar que estão sendo fabricados. Então, essa é a informação da expansão aí da capacidade de movimentação, a expansão que vai dar mais capacidade de movimentação ao porto de Paranaguá. A expectativa é de que ela seja triplicada. Temos agora, então, para apresentar, para quem está ligado aqui no Destaque Rural Notícias, um comentário. No comentário de hoje, Breno de Lima, ele é consultor de mercado da Scott Consultoria. Ele vai falar sobre a expectativa de redução da oferta de boiadas por causa justamente do menor volume de animais de coxo destinados ao abate. A somatória desses fatores pode resultar em um mercado com cotações mais firmes para o curto prazo. A gente assiste, então, o comentário. Destaque Rural Notícias. Olá. No mercado do boi gordo. Desde o início de novembro, o mercado do boi gordo começou a andar mais de lado, demonstrando menos força para o imposto baixista observado no mês anterior, em outubro. Durante essa semana, essa primeira semana do mês, por exemplo, na média de todas as praças pesquisadas pela Scott Consultoria, os preços não tiveram variações. Já no mesmo intervalo da semana anterior, na última semana de outubro, a queda, na média de todas as praças, foi de 0,2%. Acompanhando essa sustentação da arroba, o mercado atacadista de carne também teve valorizações ao longo desta semana. O mercado atacadista de carne bovina sem osso, na média de todos os cortes, os preços registraram uma alta de 0,2%. Já no mercado atacadista de carne bovina com osso, a carcaça de bovinos castrados teve uma alta de 4% desde o início do mês e está no maior valor das últimas 3 semanas. Bom, para o curto prazo, vale destacar que o recebimento de salário da massa populacional associado ao feriado da próxima semana faz com que o varejo comece a intensificar a procura pela carne para compor os estoques. Além disso, a expectativa de consolidação de queda na oferta de boiadas, junto com uma melhoria do consumo doméstico, podem resultar no mercado mais firme ao longo deste mês. Lembrando que a margem de comercialização das indústrias, que é um termômetro para a gente saber como elas estão referente ao mercado, a margem de comercialização das indústrias que fazem a desossa está nos patamares próximos à média histórica, que é em torno de 17%. Logo, se houver necessidade, há espaço para altas do boi gordo. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu sou Breno de Lima, zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Um grande abraço a todos e até a próxima. Destaque Rural Notícias. Voltando a falar então sobre logística, agora vamos falar do frete. Entidades do agronegócio que integram o movimento Frete Sem Tabela afirmaram numa nota que a resolução 5.833/18, publicada na última sexta-feira pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, impondo multas pelo não cumprimento da tabela de fretes, traz preocupação e surpresa. Segundo a iniciativa, a publicação não condiz com o devido processo regulatório com valores das multas definidas sem metodologia clara, dizem as entidades. Além disso, a punição se refere a uma tabela inaplicável. Na nota, elas dizem também que a resolução não respeita a proporcionalidade na aplicação das multas, que poderiam chegar a 200% do valor do produto transportado. O movimento é uma iniciativa da ProSoja Brasil, Associação dos Produtores de Soja e Milho do Brasil, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOVE, a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, a Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos, a Citrus BR, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a UNICA,
a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, que é a ABIEC, a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação, a ABIA, e também a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. O grupo contesta no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade, então, da Lei nº 13.793/2018, que determina a política de preços mínimos aí do transporte rodoviário. As usinas e destilarias do Centro-Sul do Brasil processaram 24.858.000 toneladas de cana-de-açúcar na segunda quinzena de outubro, na safra 18/19. Esse volume é 17,53% menor do que o total de 30.144.000 toneladas moído em igual período da safra passada, segundo informou a Unica. Com o resultado, nos 7 meses do período atual, que começou em 1º de abril, o processamento atingiu aí 508.339.000 toneladas. Caiu 4,35% sobre o mesmo intervalo da safra passada, quando foram processados 531.447.000 toneladas de cana. O Antônio de Pádua Rodrigues, que é o diretor técnico da Unica, diz que a queda no ritmo de processamento nas unidades produtoras decorre da oferta reduzida de cana neste ciclo, além da maior incidência de chuvas nas principais regiões produtoras nas últimas semanas, tornando então inviável a operacionalização da colheita. E os preços do etanol hidratado recuaram nos postos de 16 estados brasileiros e no Distrito Federal na semana passada, segundo o levantamento da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Em outros 9 estados teve alta. No Amapá não foi feita avaliação. Na média dos postos brasileiros pesquisados pela ANP, o recuo foi de 0,81% no preço do etanol na semana passada para R$ 2,95. Aí tem São Paulo, que é o principal estado produtor e também consumidor, a cotação média do hidratado baixou 0,25% sobre a semana anterior. Passou de R$ 2,80 para R$ 2,79 o litro. E o valor médio da gasolina vendido nos postos brasileiros também recuou em 25 estados e no Distrito Federal na semana passada. Também dados da ANP, na média nacional os preços caíram 1,8% entre as semanas, de R$ 4,70 para R$ 4,65. No maior consumidor do país, o estado de São Paulo, com mais postos pesquisados também, o litro da gasolina baixou 0,85% na semana passada, passou de R$ 4,49 para R$ 4,45 em média. Vamos então agora saber como é que fica o tempo para amanhã, tanto na região sul quanto na região centro-oeste. A gente começa então com a região sul, a gente pode ver no mapa que amanhã, terça-feira, dia 13, a previsão é de, no Rio Grande do Sul, ali, bastante chuva, né? Praticamente todo o estado. Pega um pouco ali de Santa Catarina, né? Aquela faixa verde, e também um pouco do Paraná. Frente fria provoca chuva no sul, com sol o dia todo apenas no nordeste de Santa Catarina e no centro-leste e no norte do Paraná. Previsão de temporais com chuva e ventos fortes no Rio Grande do Sul. Essa é a previsão, então, para amanhã, terça-feira, na região sul. Nós temos também a previsão do tempo agora para a região centro-oeste. A gente pode ver no mapa que a região ali está toda em verde, né? Significando que tem possibilidade, então, de chuva, mas não muito forte, né? Vamos ver o que diz aqui, então, a previsão do tempo para amanhã no centro-oeste. Amanhã é terça-feira, dia 13 de novembro, né? Diz assim, ó, sol e pancadas de chuva com raios a qualquer hora do dia no oeste de Goiás. Sol e pancadas de chuva a partir da tarde nas demais áreas do centro-oeste. Essa, então, é a previsão do tempo para as duas regiões aí. Vamos agora às cotações. Farelo de soja em Ponta Grossa, R$ 1.360. Em Paranaguá, R$ 1.270 a tonelada. Saca da soja em Passo Fundo, R$ 82,50. Paranaguá, R$ 85,00. Em Rio Grande, R$ 85,50. Tem também em Rondonópolis, R$ 74,00 a saca da soja. A saca do milho em Passo Fundo, R$ 38,00. Em Ponta Grossa, R$ 35,00. Em Rondonópolis, R$ 25,00. Tonelada do trigo em Santa Rosa, R$ 750,00. Dourados, R$ 840,00. Cascavel, R$ 850. Trigo em Carazinho, R$ 750,00.
Saca do arroz em casca em Pelotas, R$ 41,85. Cachoeira do Sul, R$ 42,15. Jaraguá, R$ 46,50. Temos também o feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 97,50. O feijão preto em Santa Maria e também em Lagoa Vermelha, a mesma cotação, R$ 120. Temos também o boi gordo em Barretos, R$ 148 a arroba, R$ 138 a arroba em Tocantins e ao quilo R$ 4,50 no Rio Grande do Sul. No caso do suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 3,36. No estado todo do Rio Grande do Sul, a média R$ 2,83 o quilo. O frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 2,85 e o frango vivo em São Paulo, R$ 13. Agora a economia. Vamos começar então trazendo as informações relacionadas à economia de hoje, né? Toda segunda-feira, como eu sempre trago aqui os dados, né, o Boletim Focus do Banco Central sai com algumas perspectivas aí para alguns índices da economia brasileira. Eu sempre destaco aqui, né, principalmente a inflação, o PIB, o dólar. Bom, o mercado então voltou a reduzir a perspectiva para a inflação neste ano de 2018. A pesquisa divulgada hoje mostrou que a expectativa é agora de uma inflação de 4,23% neste ano. Na semana passada, a estimativa era de 4,40%. Para 2019, a projeção de alta do IPCA sofreu apenas ajuste para baixo de 0,01 ponto, percentual a 4,21%. Lembrando que neste ano agora de 2018, o centro da meta da inflação é 4,5%, né? Então a estimativa está até um pouquinho abaixo da meta, a meta central de inflação. Isso que ela tem aquela margem de tolerância de 1,5 ponto percentual, tanto para baixo, né, quanto para cima. Lembrando que também, né, temos aqui a perspectiva para taxa básica de juros, deve terminar o ano agora de 2018 em 6,5%. O ano que vem ainda continua a estimativa de 8%. Para o dólar, o Focus diz que deve fechar neste ano em R$ 3,70. Para o ano que vem, estava em R$ 3,80, caiu agora a expectativa para R$ 3,76. Em relação à variação do PIB, o levantamento aponta que o PIB deve continuar expandindo e chegar a 1,36% de expansão neste ano de 2018 e 2019, 2,5%. Também hoje tivemos a informação, tinha, né, essa possibilidade, o levantamento da informação de que Joaquim Levy poderia ser o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. E hoje de tarde foi então confirmado que o economista Joaquim Levy vai ser então o presidente do BNDES. Ele foi convidado pela equipe de Paulo Guedes e que é confirmado então para o Superministério da Economia. É o primeiro na equipe econômica então do governo de Jair Bolsonaro. Lembrando, né, que Joaquim Levy já tem experiência de administração pública porque ele foi o ministro da Fazenda de janeiro a dezembro de 2015 durante o mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. E ele entrou, né, com aquela promessa de realizar um ajuste fiscal para conter os gastos públicos. Mas a gente sabe, né, que foi um pouquinho complicado ali a relação entre o governo, o que queria o governo e as ideias do Joaquim Levy. Ele é formado na escola liberal, né, e aí deu aquela rusga entre as ideias do governo e também as ideias que tinha Joaquim Levy. Mesmo assim, ele ficou praticamente o ano todo de 2015, né? Mas ele tem um pensamento mais liberal e isso foi então que fez com que, pelo menos é isso que está sendo falado para a imprensa, o que fez com que o Paulo Guedes, né, tenha convidado Joaquim Levy para ser o presidente do BNDES. Lembrando que na semana passada, né, o presidente eleito Jair Bolsonaro, ele afirmou que o objetivo dele, que ele pretende abrir a caixa preta. Foi nessas palavras que utilizou aí o Jair Bolsonaro, que ele pretende abrir a caixa preta do BNDES em referência a empréstimos suspeitos negociados em gestões anteriores. Segundo ele, a sociedade tem direito de saber como é utilizado o dinheiro público. Então, mais novidades vêm aí depois
a partir de janeiro do ano que vem. E o governo brasileiro reduziu para zero as alíquotas do imposto de importação de mais de 160 bens de capital e de uma dezena de bens de informática e telecomunicações, de acordo com resoluções da Câmara de Comércio Exterior publicadas no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Entre os itens isentos do imposto de importação, até 30 de junho de 2020, estão impressoras a jato de tinta líquida de grande formato, telas interativas LED 4K, motores marítimos de pistão e bombas de dreno. Os itens foram incluídos no regime ex-tarifário, que consiste na redução temporária da alíquota do imposto de importação quando não houver produção nacional equivalente. Mas são 160 itens, né? Citei alguns apenas aqui. Também hoje foi divulgado dados da balança comercial brasileira, que registrou um superávit de 1.633 bilhões de dólares na segunda semana de novembro. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o valor foi alcançado com exportações de 5,269 bilhões de dólares e importações de 3,635 bilhões de dólares. Temos também outras informações aqui até bem interessantes para o consumidor. O Banco Central manteve inalterada a taxa básica de juros, né, na última reunião ali da política monetária do Copom do Banco Central, mas mesmo assim saíram hoje mais dados das taxas de juros das operações de crédito que voltaram a ser reduzidas em outubro. É a 8ª redução consecutiva, segundo o levantamento da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, a ANEFAC. O diretor executivo de Estudos e Pesquisas Econômicas da ANEFAC diz que as reduções podem ser atribuídas à melhora do cenário econômico com o crescimento da economia. Isso pode reduzir aí o risco da inadimplência, as taxas de juros e spread em patamares elevados podem cair um pouquinho, possibilitando então redução das mesmas, mesmo com a manutenção da taxa básica de juros. Para pessoas físicas, das 6 linhas de crédito pesquisadas, todas foram reduzidas no mês. A taxa de juros média geral para a pessoa física apresentou redução de 0,05% no mês. Passou de 6,91% em setembro para 6,86% ao mês em outubro. É a menor taxa de juros desde abril de 2015. Para as empresas, das 3 linhas de crédito pesquisadas, todas foram reduzidas no mês. As empresas aí pagam em média 3,64% ao mês. Cheque especial e cartão de crédito continuam acima de 11% ao mês. Pequenas quedas nas taxas, né, que foram mostradas pelo levantamento, que deixa aí acima de 11% ainda ao mês a taxa de cartões de crédito e também dos juros do cheque especial. E tem um outro dado que foi divulgado hoje: a taxa de inadimplência ao crédito do sistema financeiro do Brasil chegou a 3,04%, ou seja, 96 bilhões e 600 milhões de um saldo total de 3 trilhões e 168 bilhões de reais. Esses dados são relativos ao mês de setembro, são do Banco Central, os dados que foram divulgados hoje, né? A dívida a bancos operadores de crédito, de cartão de crédito, financeiras e leasing aflige aí 52% dos brasileiros com o chamado nome sujo no SPC. Lembrando que a inadimplência que é considerada aqui diz respeito a dívidas em atraso há mais de 90 dias. Vamos agora então saber como é que ficaram aí, como é que estão, né, se comportando a Bolsa de Valores e também o dólar, para a gente saber também o que é que dizem os analistas, né, sobre o desempenho da Bolsa hoje. Eu vou buscar aqui a informação, porque como a Bolsa está funcionando agora até às 18 horas, então eu busco aqui a informação em tempo real, né, do índice Ibovespa. E também o que estão dizendo aí os analistas sobre esse desempenho aqui da Bolsa de Valores e do dólar. Bom, a gente vê aqui que eu vou ter que pedir para os ouvintes, né, e para quem está ligado aqui. Agora eu consegui chegar aqui no resultado, ainda não, um pouquinho. Bom, tem aqui o dólar, R$ 3,76, R$ 3,7692, subindo o dólar hoje, subiu aí 0,95%, e eu tenho aqui também a Bolsa de Valores praticamente estável, 0,09%, agora 0,12%, uma leve queda, está em 85.540 pontos.
Os analistas dizem que hoje está mais tranquila a bolsa, né? Porque teve um feriado nos Estados Unidos. Esse feriado não fechou a bolsa de Wall Street, mas diminuiu a liquidez para os negócios no Brasil. E além disso também, né, o mercado está em compasso de espera aí para saber quais serão os próximos passos do governo de Jair Bolsonaro, novos ministros hoje. Então aí já teve o Joaquim Levy, que foi anunciado, né, como presidente do BNDES, e esses passos aí que estão sendo esperados ainda pelos investidores e pelo que a gente percebe então, né, está mais tranquilo, não caiu muito e nem subiu muito a bolsa, hoje ficou o que chamam os analistas de compasso de espera, então, a Bolsa de Valores. A gente fica por aqui com o Destaque Rural Notícias desta segunda-feira, voltamos amanhã, lembrando que você pode assistir esse programa ao vivo, né, a partir das 17 horas, nas redes sociais da Destaque Rural, também no site destaquerural.com.br, você pode participar, deixar sua mensagem para nós. Também, se você quiser informações durante todo o dia, a equipe da Destaque Rural traz aí as informações diárias através do portal aí destaquerural.com.br. A gente volta amanhã, então, a partir das 17 horas. Obrigado pela sua audiência e até amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente.